Saudando a todos nesta tarde com a paz do Senhor. Hoje é dia 9 de maio de 2026. Nesta data, eu e a irmã Márcia estamos completando 36 anos de casados, de matrimônio. E refletindo, sobre esta caminhada, essa jornada, e deixando aí uma palavra aos casais que, quem sabe agora estão começando suas vidas, e dizer que casamento não é uma coisa tão simples quanto se imagina quando se está namorando. Quando a gente está namorando, está ali na força do desejo carnal, aquela expressão da paixão. Não é uma coisa tão simples. Ele é algo construído através do tempo com muita responsabilidade. Hoje, infelizmente, as taxas de divórcio no nosso país são alarmantes, alarmantes o quanto tem de matrimônios que se desfizeram, pai para um lado, mãe para o outro, o filho andando à deriva, vai numa casa, vai noutra. Então isso tem acontecido muito. E hoje nós chegamos, eu e a irmã Márcia, a 36 anos de matrimônio, e isso deixa uma reflexão, porque não é fácil. Eu e a irmã Márcia não somos nem parecidos um com o outro, não somos parecidos. Somos seres diferentes, assim como todo matrimônio serão duas pessoas diferentes, não são pessoas iguais, E além disso, são duas pessoas que elas têm suas vontades próprias, elas têm suas vontades próprias. Duas pessoas têm vidas independentes, independentes. O que vai levar esse casamento à frente será o compromisso assumido. O compromisso assumido é o que leva o casamento à frente. E além do mais, isso tem que ainda combinar que esse compromisso assumido seja respeitado pelos dois. Os dois têm que respeitar esse compromisso assumido, porque se um só respeitar, não vai. Não adianta um dizer assim, eu vou respeitar meu casamento, mas se o outro disser não quero mais, vai dizer o quê? Não quero mais. E saber administrar a vida, O começo ali é paixão, é desejo. Depois, no começo nem tem tanto amor, o amor vem depois. No começo existe a paixão e aquela vontade, a vontade da carne, que é natural, que Deus dá para perpetuação da espécie, da raça, Deus dá aquela vontade da carne, dos dois entre estarem em conjunção carnal ali, e então aquilo ali, mas depois com o tempo, existe sempre, tem que existir sempre a conjunção carnal, porque senão o casamento não persiste, o relacionamento na cama tem sempre que existir, não pode parar nunca, porque não adianta, isso é uma coisa que vai durar durante todo o casamento, E inclusive se houver uma das coisas que baliza bastante o casamento é a relação no leito, relação carnal, porque aí tem as propostas de fora, só que se a proposta de fora vem, se tu estiver satisfeito em casa, a proposta de fora não tem tanto argumento, não tem tanta força, embora tenha muita força de fora, porque é novidade, a gente gosta, todo mundo gosta de novidade, não gosta. Nós vemos, por exemplo, que Davi tinha muitas mulheres, e todas escolhidas, porque naquele tempo o rei tinha várias mulheres, e era uma honra uma família ter uma das suas filhas escolhidas para ser esposa do rei, embora que seja lá no meio de 500 ou 600. Tinha muitas, mas ele olhou a Batseba e ele achou que as outras não valiam nada, só a mulher mais linda que tinha para ele, mais que ia satisfazer ele, seria a Batseba, porque era proibida, era esposa de um outro homem, e era um relacionamento proibido, Então, desde o começo, o ser humano tem atração pelo proibido. Lá, por exemplo, todas as frutas do jardim podia comer, mas a que estava no meio do jardim não podia.
E ali os olhos, né? Ontem nosso irmão Diácono Guilherme pregou muito sobre a questão dos olhos, né? A concupiscência dos olhos. E os olhos estavam lá para aquela planta, eles comiam das outras, uma vez em quando davam uma olhadinha para aquela, porque aquela lá era proibida, então devia ter um gosto diferente porque era proibida, né? Então, mas é uma construção. E hoje eu digo assim, ó, muitas pessoas estão com as suas vidas estragadas, estragaram suas vidas, às vezes algumas elas mesmas fizeram por onde estragar suas vidas. Hoje tem muitos homens de altar que não conseguem mais subir no altar, ou então sobem numa dessas igrejas aí que não ligam para a palavra, coisa e tal, mas quem conheceu a palavra está lá e está sabendo que não adianta, né? Não está adiantando nada ir para uma igreja que aceita a pessoa, né? Um divórcio não bíblico, porque existe divórcio bíblico, existe exceções na separação. Deus odeia o divórcio, mas existem exceções, né? A parte inocente na separação, essa, na maioria dos casos, ela tem, biblicamente, a possibilidade de refazer sua vida. Mas a parte que traiu, a parte que destruiu o casamento, essa não tem mais jeito. Biblicamente, não tem mais. Ah, mas tem a igreja fulana ali que me aceita. Aceita, mas a igreja não é o céu. A igreja não é Deus, né? São homens que estão aceitando, mas tem que saber se a palavra aceita, se Deus aceita. Essa aqui é a verdade. Não adianta nós irmos aí, mas tem a tal igreja que aceita. As igrejas são uma organização humana, né? Então não adianta nada. Nós temos que ver à luz da Bíblia se realmente existe uma situação de que aquela pessoa possa estar numa comunhão da igreja, assumir o altar e tudo, e não estar errado perante as Escrituras. Então não adianta nada. E muitas pessoas estragaram suas vidas, e às vezes eu tenho um temor aqui, né, nos casais novos da igreja, o meu temor é que eles também não venham estragar suas vidas, né, Por quê? Porque tanto faz, se a mulher traiu o homem, e ele não quiser mais, ele está com a razão, e ele pode reconstruir a vida dele, e ela nunca mais. Vice-versa da mesma forma, né? Ao contrário, vice-versa a mesma coisa. Se o homem traiu a mulher, e a mulher diz assim, não quero mais, não te quero mais, não aceito essa traição, não te quero mais. Ela sai livre para refazer a vida, e ele nunca mais poderá refazer sua vida. À luz das Escrituras Sagradas, né? Daquilo que nós temos um entendimento, né? Aí existem outras coisas que podem ser analisadas, como, por exemplo, uma pessoa que passa por espancamento, mas nós não temos base bíblica para isso. As bases bíblicas são muito resumidas para a questão de casamento, né? São muito resumidas para a questão de casamento, e a gente já tem coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não existe uma base bíblica forte que nos embase para fazer, para a gente se fazer e se sentir seguro de que fez certo, né? Porque, na verdade, a gente tem que fazer as coisas e se sentir seguro de que fez o certo, né? Porque não adianta nada nós ficar aqui passando a mãozinha por cima da cabeça uns dos outros e depois cair tudo no inferno. Não adianta nada. Que vantagem vamos ter se nós estivermos aqui passando a mãozinha na cabeça uns dos outros e depois todo mundo cair no fogo do inferno? Não adianta nada. Nós temos que trabalhar pelo céu. E muitas pessoas estragaram suas vidas, outras estão em risco de estragarem suas vidas, né? Eu acompanhei um homem que foi um grande evangelista, né? Grande evangelista no tempo, né, dele lá, mas daqui um pouco lá no meio deles lá fazendo evangelização, coisa e tal, ele se apaixonou pela esposa de um outro irmão e acabou tirando a esposa do irmão, né? Acabou saindo com ela. E depois ele parou, nunca mais ele trabalhou na obra de Deus, nunca mais. E ele era um evangelista dos bons. E aí o outro reconstruiu a vida, né? E ele ficou ali naquele casamento com uma mulher que ele havia traído, adulterado com ela. Então
Então aí ficou uma situação. No, no final da vida dele, eu visitei ele no hospital para tentar, né, quem sabe, um arrependimento ou alguma coisa de Deus para a vida dele. Mas o coração dele estava duro como uma pedra, duro como uma pedra. Eu fui lá, mas eu conversei com ele e tudo. Aí no outro dia, quando eu fui novamente para visitar ele, eu cheguei lá bem no momento em que os médicos estavam tentando reanimar ele. Estavam tentando reanimar ele e eu não pude entrar. Aí já os familiares estavam do lado de fora da porta e os médicos estão tentando reanimar ele. Estão lá tentando fazer aquela massagem no tórax, né? Massagem no tórax para ver se não estava aquelas flexões do tórax, tentar trazer ele de volta. E ficamos nós na expectativa. Daqui um pouco o médico abriu a porta e disse para a família: a gente fez tudo o que podia, mas infelizmente não deu para nós salvar ele. E aí não se sabe o que aconteceu. Eu tentei fazer minha parte para ver se de repente naquele último momento ali a gente conseguia resgatar a alma dele, mas eu não tenho certeza se conseguimos, porque o coração dele estava muito endurecido. Então eu não sei o certo. Aí vai deixar para o julgamento de Deus. Só sei que eu também tentei fazer minha parte, né, para tentar resgatar a alma dele. Mas ele foi um homem que estragou sua vida. Estragou sua vida por um sentimento carnal que terminou já, ele já faleceu, né? Já faleceu, já não está mais aí. Uma coisa passageira que já terminou, ele acabou, talvez, não vou dizer aqui que eu não sou para julgar, mas para julgar ninguém, mas colocou em risco ali a salvação da sua alma, que não dá para ter certeza que ele foi salvo. E muitas pessoas estão nessa situação. E nós aqui, né, a gente está, eu e a irmã Márcia, hoje completando 36 anos de casados, né, dentro dessa construção de respeito um pelo outro, respeitando um ao outro, no trabalho da obra de Deus, que também a vida com Deus segura muito o casamento, o temor a Deus segura muito o casamento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando as pessoas têm temor a Deus, o casamento é mais firme, porque às vezes pela pessoa tu acaba traindo, porque a pessoa às vezes faz alguma coisa que a pessoa fica pensando: tu merece mesmo que eu te traia, porque tu tá fazendo isso, tu merece. Mas quando tem o temor a Deus, nós lembramos: não, mas Jesus não merece que eu seja uma pessoa, que eu venha trair a minha esposa, que eu venha desfazer meu casamento. Jesus não merece. Então, na verdade, tem que ser muito mais por Jesus do que propriamente pela pessoa. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todos os males que estão sobre este mundo, nos dê sua graça e nos dê condições de nós poder triunfar para a glória do nome do Senhor, que nós possa triunfar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.